Concursos do Executivo Federal, do Governo Executivo Federal, autorizados hoje, dia 18 de julho de 2023. Milhares de cargos autorizados, é concurso pra caramba. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou te mostrar essa lista aqui de concursos, mas eu vou fazer mais do que isso. Eu vou te mostrar quais concursos aqui dentro, quais cargos são bastante parecidos, com várias matérias em comum, de modo que quando você estiver estudando para um deles, talvez você esteja estudando para 9 deles. 8, talvez 9. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E essa galera aqui, que eu vou explicar depois, é uma excelente oportunidade para sair da vida bandida que é estudar para concurso. Cargos de técnico, beleza? Matérias muito parecidas entre si, são as diferentes agências e também o Ministério da Justiça. E quando você está estudando para um, sai o edital do outro, você pega a específica, pega uma matéria diferente e faz a outra prova também. Isso é estudar com inteligência. Vamos lá. O que a gente teve de autorização? Essa aqui é a tabela geral e eu dei um zoom nela para você não ficar sofrendo aí, você que está assistindo no celular. A gente teve 2.480 vagas autorizadas. Uma grande quantidade de agências foram contempladas. Então a gente tem Agência Nacional de Águas, de Aviação Civil, de Telecomunicações, de Energia Elétrica, de Saúde Suplementar, de Transportes Aquaviários, de Transportes Terrestres, de Vigilância Sanitária. Essas foram as agências. Eu vou falar sobre elas logo em seguida. O cargo de técnico administrativo de todas essas agências é sempre bastante parecido, beleza? Tivemos também 100 autorizações para o Banco Central do Brasil. A galera ficou um pouquinho decepcionada, o pedido era de 400 vagas, são centenas de anos sem concurso, mas é o que temos, vamos ver depois se chamam mais pessoas, mais aprovados e tal, mas por enquanto a gente tem isso. CVM é um órgão bastante interessante, galera aí da área financeira, galera egressa de bancos, etc e tal, pode se dar bem nesse concurso, são vários cargos, então não vou falar sobre ele aqui, mas ele é bem interessante também. Daqui para baixo, CVM está aqui, né? Daqui para baixo a gente tem BGE com 895 vagas. Esse concurso merece um vídeo só para ele, porque são muitas vagas e é interessante também para a galera. Nós tivemos IPEA, você nem sabe para que serve e eu também não. MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o cargo de analista de comércio exterior, salvo engano, 50 vagas. Esse é bem legal, mas eu não vou me aprofundar nele aqui. Vale a pena depois, eu acho que vou gravar um vídeo sobre esses outros cargos aqui, incluindo ACE, do MDIC, Auditor Fiscal de Finanças e Controle, do Ministério da Fazenda, ATPS, Analista Técnico de Políticas Sociais, com 500 vagas. Esse aqui chamou minha atenção, eu dei uma pesquisada nele também, só que é o seguinte, são 4 grandes áreas, então é saúde, educação, blá, 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 e cada uma delas deve ficar com em torno de 100 e pouquinhas vagas, uma quantidade bastante legal. A graduação é em qualquer curso superior, mas você vai ter que se especializar em uma dessas 4 áreas. Se você quiser dar uma pesquisada, eu não vou gravar um vídeo sobre ele não, eu acho. Mas o último edital dele foi de 2012. O primeiro e último, né? Foi a primeira vez que teve um concurso para a TPS. E era ainda o Ministério do Planejamento e Gestão, MPOG. Então, se você quiser dar uma olhada nele, a TPS do MPOG 2012, você encontra no Google e dá uma olhada nesse edital aí para ver como é que é. Este carinha aqui é PPGG, 150 vagas, um salário acima de 20 mil reais. Eu vou gravar um vídeo só sobre ele, que ele é massa. 150 vagas, acima de 20 mil reais. Você nunca ouviu falar, se você é iniciante no mundo dos concursos. Ninguém nasce e fala, quando eu crescer eu quero ser PPGG. Então é um concurso bom que não é tão visado assim, mas é uma excelente oportunidade. Ministério da Justiça, 100 vagas, eu vou falar um pouquinho do cargo de técnico no próximo slide. Analista de Planejamento e Orçamento é um concurso legal também, vale a pena você dar uma olhada nele. Esse aqui, são todos concursos interessantes. O Ministério da Justiça, que eu mencionei aqui, que são 100 vagas, ele tem vários cargos, muitos cargos, então talvez ele dê uma pulverizada nas vagas, isso não é legal. Mas o APO não, o APO deve ser pouca coisa, eu não cheguei a pesquisar, mas geralmente são 1 ou 2 cargos só, talvez seja só ele, APO. 100 vagas é bastante interessante. Previc, 40 vagas,
Previc. Fala o quê? Fala nada da Previc. Bom, por que eu quero chamar a sua atenção aqui? Esses são os cargos de técnico administrativo de ANA, ANAC, Anatel, ANAEL, ANS, ANTT, Anvisa e Ministério da Justiça. No final, botei CVM aqui para você ver que são poucas matérias, mas enfim, são basicamente esses 8 aqui, são 7 agências mais o Ministério da Justiça, e eu já pintei de azul aqui as matérias que são comuns à maioria desses concursos. Então a gente tem português, direito administrativo, português cai em todos, EBA. Direito administrativo e direito constitucional cai em todos também, exceto na CVM ali. A partir daí, a gente tem matérias, né, disciplinas que caem em diversos concursos, mas não em todos. Administração de recursos materiais, isso é bastante comum porque a gente está falando de cargo de técnico administrativo. Ele administra diversas coisas, inclusive o patrimônio, os recursos materiais. Ótimo timing, ok, no, thank you. Arquivologia ainda é cobrada, né, à medida que a gente vai informatizando o mundo, é cada vez menos cobrada, mas ainda é cobrada. Administração geral. Administração geral eu coloquei aqui de uma forma mais ampla. Muitas vezes é recursos humanos, às vezes tem alguma coisinha de administração, mas eu dei uma separada ali em administração de recursos materiais. Mas esse administração geral aqui é o mais amplo que tem, tá? Ele pode variar bastante de um cargo para o outro, mas é alguma coisa de administração geral. Exatas, raciocínio lógico e matemático é cobrado em alguns desses órgãos, não foi cobrado na Anatel e não foi cobrado na ANEEL. Justo as duas que parece que faz mais sentido cobrar exatas, né? Energia elétrica e telecomunicações, mas tudo bem. Informática é cobrado em vários deles também, e AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Perdão. Como são cargos de técnico administrativo, essa administração financeira e orçamentária também costuma ser cobrada porque o órgão tem que lidar com suas próprias finanças e orçamento. Então faz alguns sentidos. Quase todos eles, do verbo um pouquinho mais do que a metade, tem também a sua matéria específica do órgão. Essa é aquela matéria que você não vai estudar com antecedência se você está querendo vários desses cargos. Você vai focar nessas 3, 6, 9 matérias que eu pintei de azul. Nessa mesmíssima ordem aqui já está ótimo. E aí você vai pegar as específicas do cargo quando você for estudar para aquele edital publicado. Se você estiver muito bem nessas 9 matérias aqui, você consegue pegar as específicas de qualquer um desses concursos, você consegue fazer qualquer um desses concursos num pós-edital. Sacou? Então garante as matérias comuns, as várias provas, depois você pega as específicas. Por quê? Porque você pode pegar uma específica da Agência Nacional de Águas e ficar ali aprendendo e tá muito bem, e tá bem legal e tal, e aí depois você vai fazer uma prova da Anatel. Aí aquele conteúdo não serviu para nada e nem vai ser usado agora. Além das específicas do órgão, a gente tem também algumas disciplinas que são cobradas muito raramente. Administração pública é uma delas, gestão pública também, apesar de estar dentro de uma outra matéria de administração ou administração pública ali. Auditoria também é bastante rara. Contabilidade pública, socorro também, em inglês, graças a Deus, só em uma delas. Então, essas outras matérias aqui, você pode tratar como você trata a específica do órgão, só depois do edital. Vamos lá, vamos falar de técnicas de estudo agora aqui. Comece com 6 matérias em modo leitura. Existe o modo leitura, que é quando você ainda tem aulas daquela matéria para ler, e existe o modo revisão, que é a matéria finalizada. Você já leu tudo, está só revisando. Esse é o modo revisão. Tente manter no máximo 6 matérias em modo leitura ao mesmo tempo. Por quê? Porque quanto mais matérias no seu ciclo, mais devagar você anda em todas elas. Isso não é legal. Então 6 é um número bastante equilibrado. Então você tem 6 matérias em modo leitura, lendo, legal. Terminou uma, você vai passar a ter outras, vai colocar uma no lugar e vai continuar tendo 6 em modo leitura e mais uma finalizada. Então você tinha 6 matérias, finalizou uma, coloca ela em modo revisão. Insere uma nova matéria. Agora você tem uma matéria em modo revisão e 6 ainda em modo leitura. 5 antiguinhas e uma nova. Vai encaixando novas matérias no seu ciclo dessa forma.
Pré-edital é assim que a gente faz. Tenta manter 6 matérias. Qual seria a exceção? É se você estiver fazendo 6 horas líquidas por dia ou mais. Aí você pode ter 8 matérias em modo leitura ao mesmo tempo. Mas para os mortais, 6 matérias em modo leitura. Não sai enfiando essas 9 matérias de uma vez, porque você vai andar muito devagar em todas elas. E finalizar a matéria é importante. A gente tem 2 momentos, entre aspas, de revisão. Você está lendo a matéria e revisando enquanto lê, vai lendo, revisando, vai lendo, revisando, vai lendo, revisando, e a matéria finalizada fica só revisando, 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 revisando. Beleza? A gente chama de revisão periódica, essa revisão enquanto você ainda está lendo a matéria. O ideal é que você tenha, e aqui a gente vai entrar na parte mais avançada, talvez se você for iniciante você não entenda, você terminou de ler a matéria, terminou de ler a aula, terminei de ler a aula 3, legal. Você tem esse pontinho aqui, significa que você fez uma revisão da aula 3. É interessante que algum tempo depois, não muito longe, você faça uma nova revisão da aula 3. E aí você pode jogar mais para longe um pouco uma nova revisão da aula 3, e aí você joga ainda mais para longe, ficou atrás de mim, ainda mais para longe, mais para longe uma revisão a mais da aula 3. Então isso aqui é mais avançado, tá? Se você está começando, lê, faz as questões como exercício de fixação daquela aula e segue adiante. Isso é o mais simples. Então, Diogo, você é o cara, confio em você e eu estou disposto a aprender metodologia de revisão. Legal. É interessante que você faça múltiplas revisões da mesma aula, enquanto vai avançando nas outras aulas. Eu organizo isso, faz parte da minha metodologia. Os meus alunos do coaching e do meu programa Acelerador de Estudos aprendem a fazer essa revisão utilizando essa técnica, essa prática espaçada. Isso se chama prática espaçada. Você espaça no tempo as revisões. É bem interessante. Porque aqui você acabou de ler a aula 3 e revisou a aula 3. Aqui você acabou de ler a aula 4, revisou a aula 4 e também revisou a aula 3. Aqui você terminou de ler a aula, por exemplo, 7. Você revisou a aula 3 mais uma vez. E lá você terminou de ler, por exemplo, a aula 11 e você revisou a aula 3 mais uma vez. Joga isso numa tabelinha, fica tudo organizado, bonitinho. Se chama revisão de 4 grupos, é um nome super sem criatividade, fui eu que criei. E a minha revisão que eu ensino é dessa forma. Mas o ideal é você entender que, pelo menos, termina de ler uma aula, revisa aquela aula via questões. Não vai fazer resumo, não vai reler resumo. A gente precisa de revisão ativa. E revisão ativa significa fazer esforço para lembrar. Significa fazer questões. Simples assim. Não é simples, mas é simples assim. Beleza? Então comece com as 6 matérias que estão aqui nessa ordem. Português, administrativo, constitucional, administração de recursos materiais, arquivologia e administração geral, por exemplo. E vai avançando nessas 6 matérias até você finalizar alguma delas. Está finalizada? Modo revisão, insere mais uma. E vai dessa forma. Depois você insere exatas. Se quiser, coloca exatas desde agora. E aí você tira uma dessas que eu coloquei aqui antes. Beleza? Você coloca exatas e mais 5 ali. 6 matérias no total. Porque algumas pessoas, a maioria, tem dificuldade em exatas, então é bom pegar logo desde o início. Diogo, eu tenho muita dificuldade em exatas, eu não vou conseguir passar no concurso. Se tem dificuldade em exatas, você tem que aprender exatas. E para isso você precisa pegar um curso básico, calçar as sapatilhas da humildade, voltar lá do início e aprender desde o 1 mais 1 igual a 2, e aí sim criar uma base para você colocar os conhecimentos posteriores. Mas tem que fazer isso. Você não vai aprender uma parte avançada de exatas sem ter uma base. Infelizmente, isso se chama decoreba e com exatas funciona muito mal. Informática tem sido cobrada ainda, né, nesses cargos de vez em quando, e AFO é uma das administrações, também faz sentido, mas ela é menos comum. Deixa a AFO para o final, estuda primeiro administração de recursos materiais, arquivologia, administração geral, que geralmente é recursos humanos, e depois você pega AFO. E a específica do órgão, só depois da publicação do edital. Daqui a alguns dias eu vou abrir matrículas para o meu programa Acelerador de Estudos, em que eu ensino como estudar. Eu vou te ensinar a fazer o ciclo de estudos, eu vou te ensinar a fazer as revisões periódicas, eu vou te ensinar a usar caderno de erros, flashcards
e muitas coisas que você nem sabe que impactam o seu estudo. A gente vai falar de ambiente de estudos, mesa, cadeira, se usa notebook ou se imprime. A gente vai falar de sono, como melhorar o seu sono, atividade física, se vale a pena fazer ou não, estuda ou faz atividade física, qual a importância dela, alimentação e dieta mental também, que se você não tiver com a cachola no lugar, você fica com ansiedade, não consegue render e joga tudo por água abaixo. E só de eu falar isso aumentou a sua ansiedade, eu sei, me desculpe. Tudo isso eu ensino no acelerador de estudos, matrículas em breve, clica no link na descrição para você entrar para a lista de espera e também para você ver mais detalhes sobre como funciona. Se você gostou dessa análise, desse vídeo, dessas dicas, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E deixa aqui nos comentários para qual desses concursos você está estudando ou pretende estudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.